costumo falar e gosto, este dia 7 de junho de 2020, às 10h11 da manhã, eu falei com o Senhor, obrigado, porque se não fosse a tua misericórdia, a tua bondade, a tua graça, eu não estaria levantando neste momento, não estaria abrindo os meus olhos, contemplando aquilo que o Senhor fez. Não estaria com os meus ouvidos abertos ouvindo o som dos pássaros a cantar. Não estaria com o meu coração sedento por buscar a Ti. E muitas vezes são coisas que passam de largo na nossa mente. Muitas vezes nós, como ser humano, nós pensamos só no momento, no presente, no hoje, e muitas vezes imaginamos o futuro, mas esquecemos de naquele momento, naquela hora da nossa vida, de agradecer ao Senhor, por Ele ter nos proporcionado o simples levantar de uma noite bem dormida, a qual Ele nos guardou. Que talvez com os nossos olhos humanos, e até no momento que eles estão fechados, nós não percebemos, não conseguimos contemplar a batalha que foi o Senhor nos guardando para que tivéssemos uma noite abençoada em Sua presença e pudéssemos levantar, mas não para o nosso bel prazer, para o que eu quero fazer, para o que o meu coração deseja fazer, não. A palavra fala que o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso olhar, ou seja, tudo que há em nós, é para louvar, bendizer e engrandecer o nome do Senhor. E ela nos chama a atenção e nos traz a pensarmos que não é por um simples momento que eu e você temos que fazer isso, mas é constantemente em nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, agradecer ao Criador dos céus e da terra, ao Senhor de todo o universo, pelas suas maravilhas na nossa vida. A palavra nos sacode esta manhã, nos remexe de uma tal maneira, para que venha arder a todo instante no meu e no seu coração, em todo o nosso ser, esse reconhecimento e desejo de a cada instante da minha, da sua, da nossa vida, louvarmos ao Senhor e o adorarmos na beleza da sua santidade, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e toda a adoração e todo o reconhecimento da raça humana de quem Ele é. Porque nós sabemos e conhecemos, foi Ele quem fez e quem criou os céus e a terra. Ele quem nos formou. E ainda digo mais, que a cada dia cuida de nós. Seja nos momentos bons ou nos momentos difíceis. O Senhor, Ele está conosco. E Ele está contigo a cada momento. Você que está na sua casa, eu peço que você possa abrir a sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus neste momento, que diz assim, lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, verso 3 ao 5, a palavra de Deus vai falar algo para você e para mim nesta manhã, para renovar a nossa fé, nos fortalecer, para cada dia seguirmos em frente, louvando e adorando o nome do Senhor. Após a leitura desta palavra, estarei fazendo uma oração e passando a palavra para o reverendo Antônio. Nos diz assim a palavra de Deus, Gênesis, no seu capítulo 1, do verso 3 ao 5. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos.
E nesse momento você louve a Deus em oração, o agradecendo por Ele ter a cada dia, por Ele estar a cada dia cuidando de nós e ter nos dado o privilégio de podermos acordar a cada manhã para louvá-lo, bendizê-lo e engrandecê-lo. Feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós te louvamos, Senhor, na beleza da sua santidade, porque reconhecemos, ó Pai, que Tu és o Criador dos céus e da terra, e tudo que nela há foi o Senhor quem fez. Ó Pai, nós te louvamos porque por um amor, Senhor, tão imenso, o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos porque a cada dia, Senhor, o Senhor tem guardado o nosso deitar e nos dado as condições de levantarmos a cada dia, ó Pai, com um simples e único propósito de reconhecer que o Senhor é Deus e te louvar porque Tu és soberano, Senhor, e te engrandecer porque a cada dia o Senhor tem lembrado em nossa mente e em nosso coração que somos totalmente, unicamente dependentes de Ti. Senhor, nós não conseguimos dar um passo, Senhor, se o Senhor não nos direcionar, não nos ajudar. Por isso nós te louvamos e te exaltamos. Muitas vezes, Senhor, entristecemos o nosso coração porque somos falhos, imperfeitos. Muitas vezes passa a largo de nós, Senhor, a lembrança de Ti, de reconhecer que somos Teus. Ah, Senhor, talvez nós falamos para nós mesmos que não, isso não acontece conosco, mas nos momentos, Senhor, que nós queremos em primeiro lugar o nosso desejo, o que eu quero fazer, nós estamos nos esquecendo que o Senhor é aquele, como disse a Tua palavra, e disse: haja luz, haja noite, manhã e tarde. Senhor, quando lembrarmos disso em nosso coração e em nossa vida, a cada momento da nossa vida estaremos, Senhor, colocando diante da Tua presença, seja simples coisa que for, ó Pai, que nós venhamos achar que não importa. Senhor, mas o grande segredo é a cada instante da nossa vida colocarmos tudo o que há em nós diante de Ti. Pedir para que o Senhor direcione. Senhor, porque sabemos que quando fazemos isso, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, ó Pai, nós, Senhor, alcançaremos bons termos. Senhor, recebe a nossa oração. Somos tão falhos, tão imperfeitos. Senhor, eu te louvo porque esta manhã, quando levantei, como falei aqui, veio um desejo ardente tão grande no meu coração de simplesmente te agradecer pelo abrir dos olhos. Senhor, e quantas vezes eu esqueço de fazer isso? Quantas vezes eu levantei, andei, fiz o que tinha que fazer, quando chega talvez depois do almoço, no final da tarde ou talvez só à noite, Senhor, é que eu venho lembrar de te agradecer. Mas, Senhor, que seja diferente na minha vida. E o mesmo desejo que eu quero para mim, Senhor, de lembrar a cada dia de te agradecer e te bendizer e exaltá-lo, eu desejo para os meus irmãos. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti esteja constantemente, às 24 horas do dia, Senhor, em nossos lábios, em nosso olhar, em nosso pensar, no desejo do nosso coração, em nosso agir, andar. Pai, em nome de Jesus, que verdadeiramente se cumpra na nossa vida o ser totalmente revestido do homem espiritual, que venha transbordar em nós, Senhor, o desejo de louvar a pessoa de Jesus Cristo. E aproveito, Senhor, para lhe pedir pela vida do reverendo Antônio, Pai querido, que sempre tem trazido as palavras de vida, Senhor, e edificação para o nosso coração. E temos a certeza que nesta manhã
o Senhor também falará através da vida do teu ungido e o usará como tem usado como instrumento vivo, Senhor, em tuas mãos, para falar da tua palavra. Senhor, eu venho lhe pedir nesta manhã, prepara o nosso coração. Senhor querido, prepara o nosso coração como terra fértil para receber a semente que é a tua palavra. Essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, que renova, que cura, que salva, que liberta, que transforma o homem. Prepara-nos, Senhor. Esse é o nosso pedido nesta manhã, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja precisa disso, o mundo precisa disso. Nós precisamos de mais domingos. Ontem eu estava comentando em casa que eu acho o dia pouco. Eu acho 24 horas pouco. Gostaria que o dia fosse mais longo. Tantos afazeres, tanta demanda. E o domingo, então, o domingo, em se tratando de tempo, o tempo de domingo é pouco para as nossas necessidades, né? A igreja se reúne dominicalmente para glorificar o Senhor, para louvá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, para gozar dele. A igreja é a Assembleia de Deus. A igreja é o povo de Deus. No Antigo Testamento, Carral e Yavé. Deus reunia o seu povo numa grande assembleia para falar ao povo, para instruir o povo, para abençoar o povo com a sua presença. Sempre foi assim, sempre foi assim. E continua, sobretudo nesses últimos dias, a partir da encarnação de Deus, através do seu Filho, que se fez carne e veio habitar conosco. Pena que algumas pessoas ainda não entenderam isto e desprezam, viram as costas para essa que é a nossa principal necessidade, que é essa comunhão pessoal, íntima com Deus, que se dá naturalmente através da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a você que está nos acompanhando da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana em Éden. Esta igreja fica na rua Araci, 913, bem próximo aqui à Via Dutra. Se você quiser conhecer a igreja, essa semana uma pessoa entrou em contato comigo e não sei como ela descobriu o meu telefone, que ficou sabendo da nossa igreja através das redes sociais e queria referências. Então eu disse, olha, fica próximo à Via Dutra, é a melhor referência que a gente pode dar, fica bem próximo, quem vem do Rio, pela Via Dutra, fica na altura da saída 171. Normalmente eu saio na 170 ou na 171 para passar para o lado de cá. E nós estamos aqui há mais de 80 anos pregando o Evangelho. Domingo pela manhã, num momento especial de escola dominical. Nós estamos nesse horário, há 3 domingos, falando sobre orientação. Então abra aí a sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. O tema da nossa reflexão, esse é o 3º domingo, tem sido este, orientação. É um momento de reflexão na palavra de Deus, quando normalmente as igrejas estão reunidas neste horário, em escola dominical, em classes de escola dominical. E aqui há alguns domingos, desde o dia 22 de março, que temos feito assim.
Nós temos feito essa classe de forma presencial, sim, com alguns irmãos, mas virtualmente também, graças a Deus, com um alcance bem maior. Nós vamos ler no capítulo 5, o verso 1 e 2, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 1 e 2, e depois leremos do 14 ao 16. Então, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 1 e 2, e em seguida, do verso 14 ao 16. Assim lemos na palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, verso 14 em diante, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Na semana passada nós iniciamos a fala sobre a identidade, né? Já vamos voltar a ela já. E quando eu cheguei em casa, um membro daqui da igreja, uma irmã, ela ligou e disse, olha, estou ansiosa que chegue logo domingo, porque ela se identificou com Saulo. Na semana passada, nós falamos sobre isso. Jesus nos orientando acerca da nossa identidade. E ele dizendo, vocês são Saulo. E essa irmã disse, pastor, olha, nunca tinha considerado isso, que eu posso evitar ou retardar o apodrecimento das coisas, que eu posso contribuir para que as coisas não piorem tanto, é isso. Quando Jesus disse, você é sal, ele estava dizendo, a sua vida pode retardar o apodrecimento, a deteriorização do mundo. Para pensar nisso. Olha a utilidade que você tem num mundo que está completamente deteriorado. Na quinta-feira, eu falei aqui sobre o colapso da realidade humana. O ser humano entrou em colapso total. O nosso padrão moral foi para a lama. A nossa condição existencial está completamente falida. Existencialmente, nós não existimos. Moralmente, nós estamos completamente destruídos. E aí você pode contribuir para evitar que isso piore. Você pode, a sua vida, Jesus disse, você é algo que pode evitar que essa situação se agrave ainda mais. Para pensar nisso. Jesus disse, você é sal. Ele disse, o mundo está sem gosto. O mundo está em insosso. O mundo está triste. O mundo está desanimado. O mundo está abatido. Você pode temperar o mundo com alegria, com ânimo. Quando Jesus diz que você é sal, Ele está dizendo que você é o que dá gosto à vida. O mundo está sem gosto. O mundo está sem gosto. E Ele está dizendo que quem dá gosto ao mundo é a igreja. Para pensar. Nós somos muito mais do que uma denominação cristã. Nós somos muito mais do que uma denominação histórica. Nós somos muito mais do que uma instituição religiosa. A igreja dá gosto ao mundo. A igreja dá sentido à vida. Se está faltando alegria é porque falta a presença da igreja. Se falta ânimo é porque falta a presença da igreja. Se falta motivação é porque falta a igreja. Porque a igreja é isso. Eu disse há 2 quintas-feiras aqui, que não é, a Bíblia diz isso, que não é com sabedoria que se diz que os dias passados foram melhores do que o presente. E é fato que os dias passados não foram melhores que este. Mas não é exagero dizer que a igreja de outrora, a igreja primitiva, a igreja de décadas atrás, era uma igreja que tinha algo diferente da igreja de hoje. Isso fazia muita diferença neste sentido, no sentido do ânimo, da alegria, da motivação.
Ontem um amigo, pastor, e eu trabalhei com ele muito tempo, uns 17 anos mais ou menos, me mandou uma foto de muito tempo atrás, quando nós trabalhávamos juntos, e uma foto em que eu estava com toda a SAF da igreja, há uns 20 anos, mais de 20 anos talvez, uns 25 anos atrás. E eu respondi à mensagem que ele me mandou. Que saudade daquele tempo, né, daquela igreja, em que nós conseguimos reunir dezenas de senhoras numa SAF, dezenas de jovens, dezenas de adolescentes. Lógico que isso vai fazer diferença num mundo que precisa tanto da igreja. Mas hoje nós vamos falar da segunda metáfora que Jesus usou, porque ele disse: vós sois o sal, mas ele disse também: vós sois a luz. Ou seja, Jesus está falando e orientando acerca da nossa identidade. E como eu tenho dito aqui há 3 domingos, o grande problema que a humanidade tem vivido hoje é de norte. A humanidade está desnorteada, desorientada. Ontem uma amiga me ligou para falar da morte do seu cachorrinho. E eu começou a relatar, falou algum tempo, ficamos um bom tempo ao telefone, e ela disse assim: Antônio, eu percebi que a minha cachorrinha estava morrendo quando eu a pus no chão, a tirei do colo, e ela naturalmente iria para a sua casinha ou iria para o seu recinto lá, e ela foi numa direção completamente oposta. E aí eu fui atrás chamando, e ela andava de um lado para o outro, e não sabia para onde estava indo. E a casa dessa amiga é uma casa muito grande. Ela disse: olha, ela ia para a garagem, ia para a área da piscina, ia para os quartos, descia, subia. Ela não sabia para onde estava indo. E aí essa amiga disse assim: eu logo percebi que ela não estava bem. Daí, algumas horas, ela morreu. A cadelinha morreu. E a amiga do outro lado chorava muito ao telefone. E enquanto ela estava falando, eu estava pensando nessa condição humana. A maior evidência de que nós estamos morrendo como espécie, como raça, como civilização, é essa desorientação. O homem está andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer e nem para onde ir. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe quem é. Ele perdeu a noção da sua identidade como indivíduo e como coletividade. E, infelizmente, isso também tem afetado a igreja. A igreja, muitas vezes, tem se prestado a este mundo a uma condição que não é a sua. Não é a sua. A igreja não foi resgatada pelo precioso sangue do Filho de Deus para ser uma